Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés. O evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão me defendi e ataquei. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez. Passei uns dias sumida, glória a Deus, aleluia. Mas Deus é bom, Deus é fiel, estou eu aqui novamente, trazendo mais uma pitadinha da palavra para os nossos corações. Porque eu não trago somente para vocês, Deus ele também fala tremendamente comigo através de cada mensagem que eu trago aqui para nós, amém? Hoje eu quero dar continuidade, né, à palavra de Deus lá, da armadura de Deus, né, em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia. Quero estar falando hoje em Efésios 6:12. Glória a Deus. O Senhor ele ainda quer continuar falando aos nossos corações, né? Nos preparar para as batalhas que estão por vir, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui é algo tremendo, porque a palavra de Deus ela nos ensina, a palavra de Deus nos prepara para as guerras que nós vamos enfrentar. Não adianta a gente achar que nunca vamos passar, porque a vida do cristão é uma batalha após outra. Uma batalha após outra. Afinal, estamos sendo capacitados, não é isso? E como é que nós somos capacitados? Passando pela prova, né? Hoje o Senhor estava ministrando o meu coração assim. Estava no culto, enquanto a palavra estava sendo ministrada, o Senhor dizia assim ao meu coração: o meu espírito é professor. Aleluia. E tal como uma sala de aula é o mundo para os meus servos. O professor ensina, aleluia, o Espírito Santo ensina a palavra. Mas, assim como o professor na sala de aula dá o conteúdo e depois aplica a prova, assim também é o nosso Deus através do Espírito Santo. O Senhor nos ensina a palavra e depois aplica a prova para que a gente venha testar os nossos conhecimentos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a prova para que é que serve? Para testar o nosso conhecimento. Mas a prova também, ela serve para aprovar ou para reprovar. Depende da dedicação de cada um. Se eu me dedico a conhecer e colocar em prática, né? Porque a experiência vem do praticar, né? Assim na prova também. Quanto mais eu vou pegar a disciplina que todo mundo ama, matemática. Quanto mais você pratica os cálculos, as fórmulas, mais prático você vai ficando, mais fácil se torna de resolver as questões. Mas se você não pratica, quando chega na prova, você não sabe fazer nada, não vai saber fazer nada. Da mesma forma é a palavra de Deus. Se eu estou aqui aprendendo e eu coloco em prática, então quando a prova vem,
Fica mais fácil porque eu trago à existência a palavra de Deus e eu já sei de que forma me posicionar e por qual caminho seguir naquela prova. Mas se eu não pratico a palavra de Deus, quando a prova vem, eu fico voando, sem saber o que fazer. Vou entrar em depressão, vou ficar ansiosa, vou murmurar, vou me prostrar, vou procrastinar, vou fazer tudo, menos seguir o caminho que a palavra de Deus ensina, né? Então, toda prova tem uma finalidade: testar o nosso conhecimento, testar o quanto nós praticamos da palavra de Deus. E não é diferente nesse texto que eu estou trazendo hoje. A palavra de Deus está nos ensinando que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Mas sim, a palavra está dizendo bem claro, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos que estão agindo através das pessoas. Mas como assim, missionária? As pessoas que estão me confrontando, as pessoas que estão me perseguindo, me caluniando, não são pessoas do mundo, não são pessoas ímpias, são irmãos da igreja. Mas tem irmãos da igreja que emprestam suas boquinhas para o diabo, para nos ferir, para nos machucar, para nos perseguir, para nos caluniar, para inventar mentira, para inventar fofoca. Infelizmente, essa é a verdade. O diabo hoje, ele não está tendo trabalho, não, ele está dentro das igrejas. Ele colocou os infiltradozinhos dele lá. O que é que a palavra do joio e do trigo vai dizer? Que enquanto o dono da seara dormiu, o inimigo foi lá e implantou o joio. A seara é a igreja. Aleluia. A seara é do Senhor. Mas o inimigo implantou o joio lá também. E o Senhor disse que não é para arrancar o joio. O Senhor disse que vai ter o tempo certo da colheita. No tempo certo da colheita, ele vai fazer a separação de quem é joio e quem é trigo. Quem é trigo vai para o celeiro, quem é joio vai para o fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem vai fazer essa separação é o Senhor. Não é eu nem é você. E aí, o que é que a gente faz? Aplica a palavra de Deus. Aquilo que a gente está aprendendo na palavra. A palavra está dizendo que a minha luta não é contra o meu irmão. Minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é contra os espíritos. Então, vamos guerrear. Vamos guerrear. E o que é que a palavra de Deus nos ensina? Primeiramente, que já começa no versículo 11, dizendo, falando sobre as astutas ciladas do diabo. Qual é a principal cilada do inimigo? É fazer eu e você achar que a nossa luta é contra o nosso irmão. É a gente achar que a nossa luta é contra o próximo. Seja o irmão crente, seja o irmão ímpio. Mas não é. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas essa é a principal cilada, porque daí começa a nos inflamar. Vem as setas na nossa mente, a gente fica traquinando na mente, deixa descer para o coração. E daqui a pouco a gente está intrigado com o irmão, está intrigado com a irmã, está discutindo, deixa de falar, porque infelizmente isso também acontece. Irmãos dentro da mesma congregação que não se falam. Aleluia, Jesus está vendo tudo isso, viu, irmão? Busque se consertar em nome de Jesus. Busque fazer, aleluia, um acordo com o seu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nem a oferta ele aceita. Se a gente tiver de mal com o irmão, né? Ele diz que primeiro a gente vai tratar com o nosso irmão para depois vir depositar a oferta no altar. Então isso é muito sério, a gente tem que aprender a praticar a palavra do Senhor. Então Deus ele não aprova essa questão de irmão dentro da congregação que não fala com o irmão. E pouco importa se é de outra congregação. O Senhor disse que bom e suave é que os irmãos, bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então vamos buscar nos unir, vamos deixar as diferenças de lado, né? Porque aqui nessa terra a gente não tem nada, não. A gente não é nada aqui, aleluia. A gente está aqui só de passagem. A gente não tem que se apegar às questões menores, não. A gente tem que estar com a nossa mente focada na nossa salvação, na eternidade. Como é que eu vou querer morar na eternidade com meus irmãos se eu não suporto eles aqui? Se eu não consigo viver com eles aqui? Como é que Deus vai me aprovar para ir para lá? Eu vou criar contenda aqui, vou criar contenda lá. Vou ser desunida aqui, ser desunida lá. Não, porque se ele quisesse isso, ele não tinha mandado Satanás para a terra. Ele tinha deixado ele lá fazendo o que ele estava fazendo, né? Então, vamos nos acordar, vamos despertar e voltar para a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus e colocá-la em prática. Fácil não é, mas a gente precisa entender que se a gente quer estar com o Senhor, a gente tem que obedecer a Ele. Não é obedecer ao homem, é obedecer a Deus. E quem está falando é Deus através da palavra dele, não é o homem.
Então vamos botar na nossa mente, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Não deixe, não caia nessa astuta cilada do diabo, de achar que a sua luta é contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra o seu marido, contra o seu primo, contra o seu tio, contra a sua mãe, contra o seu pai, porque não é. Não é. São os espíritos malignos que estão agindo por trás. Amém? E vamos dar continuidade também à nossa luta, aleluia, né? Eu quero deixar bem claro que são contra espíritos opressores, contra espíritos dominadores. Veja como é que eles são chamados: principados, potestades, príncipes das trevas. Não é qualquer espírito, não. Do mesmo jeito que a hierarquia no céu, a anjo, a arcanjo, a querubim, no inferno também, porque o diabo ele gosta de imitar as coisas de Deus. Então também há uma hierarquia. E a nossa luta é contra essas hierarquias. Então que a gente venha se posicionar, que a gente venha entender isso. Nossa luta nunca é contra o irmão. Ah, porque chega bêbado e diz desaforo. Não é ele. É o espírito que está oprimindo, é o espírito que está dominando. Aleluia. Ah, porque chega tarde e é isso e aquilo. Gente, entenda, não é contra a pessoa. Ah, realmente tem pessoas que dão lugar à carne, realmente tem pessoas que é geniosa, mas a gente precisa entender. A obra da carne é brecha aberta para demônio. Obra da carne não produz glória para Deus. Obra da carne abre brecha para demônio. Então, de toda forma, não é porque é genioso mesmo, mas esse genioso abre brecha para demônio. Ah, é porque é prostituto mesmo, mas é essa prostituição que abre porta para demônio. Então, que a gente venha entender isso. A nossa luta é contra esses espíritos malignos opressores, dominadores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado... E ainda deixa bem clara a palavra de Deus. Deste século. É deste século, porque quem é que está operando aqui agora? A própria palavra de Deus vai dizer, o mundo jaz do maligno. Então, quem é que está operando aqui agora? Quem é que está desesperado porque já sabe que é um derrotado? Quem é que está desesperado porque já sabe que os dias dele estão contados? Então, ele está desesperado, ele está querendo arrastar o maior número de almas possível para o inferno. E está levando muitos crentes, está pegando muitos crentes. Por quê? Porque o crente não se volta para a palavra. Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não consagra, crente que não busca intimidade com Deus, leva a rasteira do diabo, leva sim, leva. Porque a Bíblia nos ensina que o pai quer ter intimidade com seus filhos. Mas filho que só vê o pai quando precisa, quando necessita, não cria intimidade com o pai. Não cresce em intimidade com o Pai, em comunhão, em conhecimento. Não cresce. Então, que a gente venha compreender. Aleluia, o que diz a palavra do Senhor. Nós temos essa necessidade de nos revestir da armadura de Deus, para que a gente venha ficar firme. Porque os dias são maus e a tendência é piorar, porque a gente vê na palavra que nos últimos dias tudo vai ficar pior. Então, se a gente não tiver revestido dessa armadura, a gente não vai resistir. E aí eu quero encerrar essa mensagem falando um pouco de Ezequias. Ezequias, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe, aleluia, Ezequias conhecia Deus. Ele temeu, sim. Ele temeu porque o exército de Senaqueribe era enorme. Mas sabe o que foi que ele fez? Foi consultar a Deus. Eu e você, quando o inimigo nos cerca, quando o inimigo nos afronta, quando nos ameaça, a quem eu e você temos buscado? Então vamos fazer que nem Ezequias. Vamos buscar ao Senhor. Vamos ouvir o direcionamento de Deus. Se ele não tivesse descido e procurado saber de Deus como agir diante daquela situação, ele não teria alcançado vitória. Da mesma forma eu e você. Se diante das dificuldades a gente não aprender a ir pedir direcionamento ao Senhor e ouvir dele, aleluia, o que nós temos que fazer diante de cada situação, a gente não vai ter vitória. Mas quando a gente se dobra, que a gente se rende ao Senhor, Deus, eu não sou nada, eu não posso. Senhor, com a força do meu braço, não vou produzir glória para o Senhor, mas se o Senhor entrar nessa luta, Pai, a glória, a honra, o louvor é teu, Pai. E Deus entra. Deus entra da mesma forma que entrou também lá em Ezequias. E o Senhor deu a ordem.
Só adore. Só me adore e veja o que eu vou fazer com os teus inimigos. É o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Só me adore e veja o que eu vou fazer com os teus inimigos. Veja o que eu vou fazer com aqueles caluniadores. Veja o que eu vou fazer com aqueles difamadores. E repito, seu inimigo não é o seu irmão. Seu inimigo são os espíritos dominadores, os espíritos opressores que estão usando seu irmão. Então, quando eu estou falando aqui, veja o que Deus vai fazer com seus inimigos, eu não estou falando do seu irmão. A nossa luta não é contra carne e sangue. Aleluia. A nossa luta é contra o Espírito. Então, veja o que Deus vai fazer com esses demônios que está usando seu irmão. Você vai ver seu irmão ser liberto, você vai ver seu irmão ter a vida dele transformada, você vai ver seu irmão ser abençoado. Em nome de Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você. Guarda essa palavra no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha continuar ministrando. Que o Espírito Santo venha nos ensinar cada dia mais da palavra dele, nos ajudar a nos posicionar. Porque eu e você somos falhos, somos pecadores. Nós não somos pessoas boas. Não somos. A gente também tem muita obra má. E precisamos orar todos os dias e pedir ao Senhor que nos liberte. Hora ou outra a gente é pega em maus pensamentos, hora ou outra a gente acaba falando alguma coisa que não é para falar, hora ou outra a gente está olhando para o irmão com o olho torto, hora ou outra a gente acaba apontando, a gente acaba julgando alguém. Então eu e você não somos pessoas boas. E da mesma forma o nosso irmão também, que está fazendo algo contra nós, também. Ele é tão falho quanto nós. Então por que julgar? Com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Vamos buscar compreender mais o próximo, amar mais o próximo, fazer a verdadeira obra do Senhor Jesus. Perdoar, né? A palavra de Deus diz, ame o seu inimigo e ore por aquele que lhe persegue. Então vamos obedecer mais a palavra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?